Salve, salve terceiro ano, como vai vocês? Grande abraço a todos. Vocês estão meio sumidos, né, galerinha? Onde é que anda vocês? Né? Tô vendo a participação de vocês muito pequena. Tudo bem com vocês? Vamos animar, né? O ano está começando. Um ano com muitos desafios, mas vamos lá, nós precisamos vencer esses desafios, né? Precisamos de força, energia, esperança, que é o que nós desejamos e ansiamos todos os dias, tá? Tá sendo fácil para ninguém, para vocês também não é diferente, mas vamos lá, precisamos vencer, coragem, ânimo, né? Vamos animar aí as nossas forças para a gente estar vencendo junto esse período tão complicado, certo? Então vamos lá, veja bem, vou aqui fazer uma revisão para vocês, já lembrando que revisão ela só tem sentido quando a maioria dos alunos assistiram, né, participaram das aulas, seja ela live, ou seja ela gravadas, né, no YouTube ou no qualquer outro canal, mas, né, como vocês estão com uma participação muito pequena nas aulas, mas mesmo assim eu vou fazer essa revisão, né? A revisão ela consta em estar mostrando para vocês os pontos, os conteúdos, os tópicos de conteúdos que se fazem presente na nossa prova de segunda-feira, dia 8, prova do bloco 3. Presta atenção você aí, ó. Nesse ano nós só teremos um ciclo, tá? Nós só teremos o ciclo 1. Nós não teremos ciclo 2, que é a repetição das provas de bloco, certo? Então, segunda-feira, dia 8, termina o ciclo 1 e acabou as provas de bloco, certo? E vocês vão ter que contar com o apoio, não é, com outras atividades avaliativas dos professores se vocês se saíram muito mal nessas provas ou não chegaram a respondê-las, certo? Então não vamos aí ficar clamando, né, para o professor para ele ficar, para que eles possam dar uma nota melhor para vocês. Não vamos tirar as nossas notas. Vocês são capazes, né? Vocês são inteligentes. Vamos lá tirar a nossa própria nota, sem ficar aí, né, fazendo trabalhos e trabalhos para poder recuperar uma coisa que você já poderia ter feito antes, tá? Fica aí o alerta, né? Fica aí a dica. Para todas as disciplinas, não é só para uma ou duas, para todas, tá bom? Vamos lá. Então vamos aqui. Essa revisão é o conteúdo do primeiro bimestre, né? O primeiro bimestre do terceiro ano existe um conteúdo aí chamado filosofia existencialista, que com o qual nós vamos estudar as temáticas baseado em dois pensadores, que é Sartre e Nietzsche, né? Nós não vamos estudar todos os conteúdos desses dois pensadores porque é extenso, mas nós vamos estar apenas tocando em algumas temáticas chaves, não é? Como aqui o Sartre, nós vamos falar um pouco da liberdade, que é o tema central da filosofia existencialista. Além de ser um pensamento existencial, também é um pensamento ético, né? Existe uma ética embutida nesse pensamento, tá? Então vamos trabalhar um pouco sobre a questão da liberdade. E aí, na prova de bloco de vocês, de segunda-feira que vem, as questões elas estão formuladas a partir desses conteúdos aí que tem a ver com a liberdade, com a condição humana na ótica de Sartre, tá? Certo? Então aí, ó, como vocês estão vendo, escrito aí no vídeo, na frente, filosofia existencialista com Sartre, que é o nosso primeiro autor que nós estamos, portanto, estudando, certo? Então vamos lá aqui para o slide que eu vou passar para vocês. Vejam. Jean-Paul Sartre é o nome desse filósofo. É um francês, tá? De uma origem francesa. E a sua filosofia ela está voltada para a questão da figura humana, né? Da pessoa humana, do sujeito no mundo, né? Da pessoa humana no mundo, certo? Então essa é a sua temática. Uma temática muito própria também da realidade, não é, do século XVIII, do século XX, melhor, final do século XIX, começo aí do período do século XX, que é o período que viveu, né, que ele escreveu, que ele deu aula, que era também, né, professor de universidade, esse período vivenciado por esse filósofo, certo? É um filósofo ateu, um filósofo que não tem ligação com nenhuma religião, não era cristão, também não era
de outra ligação protestante, né, da época. Então a sua filosofia ela não está ligada ou ela não defende nenhuma ideia religiosa. Pelo contrário, né, ele faz críticas a muitas denominações religiosas, sobretudo a cristã, certo? Então a sua temática é para a construção de uma identidade a partir da liberdade. Né? A liberdade aqui tida como parâmetro, como referência para a construção dessa identidade da pessoa no mundo. Né? Para Sartre, nós viemos ao mundo, né? Nós viemos ao mundo, né? Então no mundo é você, é eu e a nossa liberdade, certo? É essa a linha de pensamento dele. Existe você e a sua liberdade, certo? A liberdade ela te constrói, ela te forja como pessoa. De forma que toda decisão que você toma na vida é uma decisão que é feita a partir da tua liberdade, certo? Da tua condição de liberdade. É um pensamento filosófico? Sim. Que condiz propriamente com a realidade? Não. Por quê? Porque na realidade social existem regras, existem normas, existem leis, né? Ou seja, nós temos uma liberdade regrada, uma liberdade que está dentro de um arcabouço legal. Né? Você não faz o que você quer. Nem tudo aquilo que você quer você faz. Por quê? Porque existe uma regra, uma norma, né, que te proíbe fazer. Nem tudo aquilo que você faz ou que você quer fazer é legal. Se não é legal, não é, logo não deve ser feito. Então é um pouco aí, dentro desse contexto, né, que gera um pouco de incoerência quando se trata dessa condição humana e a sua liberdade na ótica de Sartre. Mas como é uma construção de conhecimento reflexivo, não é, a gente deve procurar entender o porquê dessa temática desse pensador, né, sobre isso. A gente pode entender como sendo uma crítica que ele faz aos preceitos, às regras, não é, que às vezes pode até tangenciar, não é, ou seja, pode proibir certas atitudes humanas. Enfim, a gente pode pensar desse lado, mas a gente não pode afirmar aqui porque a gente precisa de um embasamento melhor sobre esse autor, que também não vem o caso agora. Né? A gente está aqui para apresentar alguns tópicos que giram em torno dessa condição da identidade humana, né? Do sujeito no mundo ante a sua liberdade, certo? Então Sartre, um filósofo do século passado, ele viveu desde 1905 até 1980, alguma coisa, se não me falha a memória. Então ele viveu aí bastante tempo, né, do século XX. Então ele passou por momentos difíceis, socialmente falando, no período do século passado. Né? Se ele é de 1905 até 1980 alguma coisa, ele passou por duas grandes guerras, né, a Primeira Guerra Mundial e também a Segunda Guerra Mundial. Não que eles tenham vivenciado talvez diretamente, mas ele tenha recebido as influências desses dois momentos revolucionários e graves, né, da história da humanidade aí no século passado, que foi o século XX, né, que são fatos, né, são movimentos, são guerras que marcaram muito a história da humanidade quando se fala de transformação em todos os sentidos, seja na mentalidade, seja na ciência, seja no pensar humano, enfim, em muitas situações, né? Então, para a filosofia isso pode ser também um campo de muita riqueza quando se trata de um pensamento, né, de uma ideia, de um novo jeito de conhecer as coisas e, sobretudo, conhecer a existência humana nesse sentido, né? Então o filósofo Sartre ele vivenciou esse período aí, né, esse período do século XX, passando por muitos momentos de transformações. Então a filosofia existencialista ela está centrada na existência humana, como o próprio bem diz o nome, existencialista, existência. Trata da existência de quem? Da existência humana, da pessoa humana, né? Da sua condição, né? Como ser humano que somos. Então, ele volta para si mesmo. É uma reflexão centrada na pessoa humana.
naquilo que ele é e na sua condição, né? Então, a filosofia existencialista ela está em prol de uma construção pessoal do indivíduo. A partir de qual referência? A partir da liberdade humana, né? A partir da liberdade humana. Tem uma expressão máxima de Sartre que diz o seguinte, né? O ser humano está condenado à liberdade. Ou seja, não tem ninguém que possa estar ajudando ele, segurando ele pela mão, enfim, tendo referência. É o ser humano e a sua liberdade. É ele e a sua consciência. É você e a sua condição própria. É ele que define e traça o seu destino, o que ele faz ou deixa de fazer no mundo. Essa é uma condição de liberdade. E isso também é o que muito quer dizer essa expressão. O ser humano, o homem está condenado à liberdade, né? A humanidade condenada à liberdade, nesse sentido, né? É ele e pronto. Não existe um ser divino, não existe um ser superior que conduz o homem nas suas decisões, ou que ilumina, né, o homem na hora de tomar uma decisão. Não, é ele e pronto. É você e pronto que toma decisões, e mais ninguém, né? Aí a gente pode entender que existe um caráter meramente ateu, né? Ou seja, sem uma ligação com divindade alguma no seu pensamento, certo? É humano e a sua condição própria, certo? A existência precede a essência. Está entre aspas aí, né? Uma frase própria dos seus escritos. A existência precede a essência. Isso aí está presente em um dos seus livros. O que quer dizer essa expressão? Ou seja, o que é mais importante no humano? A existência. A gente não deve confiar apenas na essência. A essência aqui a gente pode entender como estando ligado à questão da alma, né? Da existência de uma outra vida, de um outro ser. Ou seja, quando nós morremos, morre o corpo, mas a alma fica, né? A gente vai para outro plano da realidade, enfim. Essa coisa que é pensada pelas religiões. Então o Sartre ele vai contra isso. O importante é existir, pronto, acabou. Quando você nasce, você passa a existir. O existir é isso, pronto, acabou. Então, existir é mais importante do que a essência, né? Porque para muitos pensamentos, e sobretudo para o religioso o cristão, existe uma essência. O ser humano não é só matéria, não é só corpo, não é? O ser humano existe uma essência nele, né? Cada um de nós temos uma essência a gente pode chamá-la de alma, né? Um outro ser. Como a filosofia grega passada dizia, existe um ânima, não é? Existe uma força que anima o nosso corpo, que é o essencial, né? Para Sartre, não. É a existência, pronto. Quando nós morremos, morreu, acabou, não existe mais. A vida é essa aqui que nós vivemos, pronto, acabou, não existe outra. Viveu, viveu, se não, pronto, morreu, acabou, não existe mais nada. Se você teve de fazer alguma coisa boa, você fez. Se você não fez, pronto, acabou. Quando você morre, pronto, já era, não existe mais nada. Você acabou, não existe outro plano da realidade, certo? Então o mundo é esse. Para Sartre, o mundo é esse. Então você tem que fazer tudo nesse mundo, tudo de bom, né? Sobretudo você deve fazer agora, enquanto você está vivo, porque depois, pronto, não existe outro plano, né? De outra realidade que você possa estar se preparando para ele. É aqui, pronto, acabou, certo? Então esse é mais ou menos os temas geral daquilo que é os temas introdutórios da filosofia existencialista de Sartre, que é uma questão ética também está aí embutida, certo? Então lá na prova de vocês vai estar dentro dessas condições aí, tá? As questões elas estão formuladas a partir dessas temáticas aí, desses tópicos. Peço a vocês que tenham a devida leitura, não é? Não façam uma leitura rápida, mas preste atenção nas palavras para vocês entenderem os conceitos e aí poder estar respondendo corretamente, tá bom? Grande abraço, nos veremos em uma outra videoaula daqui a alguns dias. Tchau, tchau e até a próxima.